Rapaz, Felipe tá apressado, viu? Então, boa tarde, vocês estão bem? Boa Boa tarde. tarde. Boa tarde, boa tarde. Então, pessoal, vamos começar agora. As aulas que a gente teve até agora do quarto trimestre vão ser referentes à primeira nota, certo? Então, as duas últimas frequências eu vou tirar do ar assim que a gente terminar essa. Então, quem não fez ainda, corre lá para fazer, certo? E assim que eu finalizar as duas frequências, eu vou contabilizar os pontos para divulgar a primeira nota de vocês. E assim, ele vai ter mais 5 aulas agora, essa segunda parte, né? 4 aulas de um quiz. E a gente fecha o ano, e quem passou, passou, e quem não passou, a gente se vê no ano que vem. Certo? E, Ok. como eu tinha falado antes de gravar aqui, a aula de segunda-feira será à tarde, às 3 horas da tarde, no mesmo horário da aula de quinta-feira. Porque de manhã não tem como eu dar essa aula, certo? Então, dados os informes, façam a frequência das aulas anteriores, eu vou tirar já já, assim que terminar. E assim que eu terminar essa aula, eu vou upar ela no YouTube. Então, daqui umas meia hora, quando terminar essa aula, eu vou colocar no YouTube junto com a frequência. E aí vai. Então, a primeira aula do bimestre é essa. Estética filosófica. A impressão minha tá travando aí, hein, as letras. Não, é porque tem uma animaçãozinha aqui, aí nada que atrapalhe não, certo? Então, o título da aula da gente é essa, estética filosófica. Por que é que achamos as coisas belas, pessoal? Por que é que achamos as coisas belas? Porque fazemos coisas sem sentido. Ah, beleza. Porque não achamos feio. Objetivo pra gente. Porque fazemos Cara, se é coisas sem menos feio que eu sentido. considero belo. Achamos as coisas belas porque não achamos feias. Pronto. Refutado. Essa você vai ver as coisas mais belas do mundo. Eita, A cara. gente é doido, a humanidade é doida. Colocaram um preço muito alto numa pedra de vidro. Pois é, então, a gente vai falar sobre isso, Dudu. A gente vai falar exatamente sobre isso, ó. E essa aula é baseada nesse cara aqui, ó, nesse filósofo aqui, ó, Dennis Dutton. Não sei. Ele fez um vídeo sobre essa. Ele fez um vídeo falando sobre. Explicando o que é a beleza. Eu peguei esse vídeo e transformei em aula. O vídeo é excelente. Só procurar no YouTube aí, ó, Dennis Dutton, e vocês vão encontrar. Certo? Então, ó, estamos aqui, ó, onde Sócrates está. Porque achamos as coisas belas. Se a gente passar, a gente vai para a próxima, até chegar no quiz. Que vai ser uma revisão dessas 5 aulas com mais as 4 aulas anteriores. Então, começando para valer agora, né? Por que as coisas que chamamos de lindas e belas são tão diferentes? Vocês já perceberam que as coisas que a gente considera bonitas, belas, são tão diferentes. Por exemplo, a gente considera isso uma coisa bonita, ou não? Sim ou não? É. Depende pra quem vê. Depende como. Não, a gente, tô falando a gente. Não, depende. Alguém Vocês aqui não não acham isso considera? bonito, não? Depende. Eu vou Alguém estar aqui bêbado não na hora. considera? Não é algo que é belo assim, mas Eu acho que vocês estão sendo muito críticos, gente. Depende, roda 4K? 60 É, FPS? sabe o que é, Gabriel? É porque Ah, Boa. essa segunda imagem aí já é bela. em seguida eu vou desmenti-lo. Né? Acho que é por isso. A gente está todo receoso de dizer que é bonito para depois. Ah, eu entendo. Tá vendo? É não. Já estamos... Aí, Ó, além aí, Gabriel. essa outra imagem aqui não é uma coisa bonita? Uma coisa que, assim, 99% das pessoas vão olhar e vão considerar bonitas? Sim. Essa criança, né? Então, ó, são coisas completamente diferentes. Ó. Um bebê, um vulcão, um pássaro com flores, um beija-flor. Né? Então, por que as coisas que a gente considera bonitas, belas, são tão diferentes? O que é que existe em comum em cada uma delas que faz com que a gente considere bonitas? Já se perguntaram por isso? Porque Sim ou elas não? têm aparência agradável. Porque elas têm uma aparência agradável, eu vou falar.
Isso não foi tirado do dicionário, não, hein? Eu juro. Não imagina. Eu, por visto, o Google tá aberto aí, pô. Não, o cara nem É usou igual das aula aulas de Rubens, passadas, né? não. Eita, Coisa agora do tô cara. compartilhando minha tela, lascou. Galera, vocês Olha. não viram o que viram, não, hein? Vamos lá. Então, ó. Esse colar, moças. Qual das moças aqui gostaria de ter um desses? E qual dos Não, Ah, rapazes Evandro. exagerado. Muito exagerado. exagerado, mas é feio? Não, é feio. Se, bonito. se Se seu fosse as boizinho, pedras azuis e menores, seria mais bonito. se Eu não seu tenho boizinho com isso. lhe desse, você ia achar bonito ou feio? Ia gostar ou não? Eu ia vender. Eu ia vender também. Errado não tá. Errado não tá, só digo isso. Capitalismo. Vocês- É, meu de QI. Vocês Então, iriam vender o presente, hein, Rafael? Sim. Sim, eu ia vender e comprar outro que eu gostasse. Ué. Aí, razão. Você vende Não. por um preço alto, compra a coisa que você quer e ainda ganha dinheiro. Ainda fica com dinheiro, o resto do dinheiro. Stonks. Cara, Maior. capitalismo. Depois. Então, Ultra uma, Mega pe- Stone. uma peça dessa, né, pessoal? Vocês devem saber que deve custar o olho da cara, né? Que a gente vai trabalhar, vai morrer de trabalhar e não vai ter dinheiro para comprar uma pedrinha dessa daqui, ó. Quem dera. Isso é literalmente, tá? Venderia, professor. Quem dera Aí, falar garoto, sobre tá essa coisa prevendo aqui, no futuro, Eu é? compro um. certo? Então, por quê? Primeiro porque possui pedras raras, nobres, é feito de forma por profissionais altamente capacitados, enfim. No final das contas, muita gente acha isso uma coisa linda, absolutamente bonita e desejável. Queria ter. Um pouquinho menor, um pouquinho maior, mas queria. Não é verdade? Então, ó, gosto por beleza natural e pelas artes atravessam a cultura. Então, isso não vem de hoje. Não é nossa sociedade de hoje que acha isso bonito, depois do capitalismo se desenvolver, fez com que as pessoas achassem isso bonito. Por exemplo, ó, temos aqui as pirâmides do Egito, construídas, sei lá, 2.000 anos antes de Cristo, e todo mundo, 4.000 anos depois, qualquer pessoa que vê um negócio desse se admira com a grandeza, a estrutura, com a forma, né, das pirâmides, ou seja, é algo que atravessou os milênios, as culturas. Gente lá do Japão que olha para isso vai achar interessante, os brasileiros, os africanos, os europeus, os norte-americanos, os chineses. Quem olhar, dificilmente alguém vai olhar para isso aí e não vai se admirar. Né? Sobretudo se realmente estiver lá no Egito. Né? Outro exemplo aqui, ó, os animes, né? Feito tudo aqui no Japão, mas que estão em todo canto do mundo. Aí sim. Bonito, cara. Aí sim, vão. Isso aí. Certo? Aí sim, Amém. respeitei. Isso é beleza, Goku, meu Deus. Estão em todos os Evangelho. em todos os cantos do mundo. Por quê? Porque quem assiste considera que é uma obra de arte, né? Que faz bem. E aí isso vai para a literatura, né? Shakespeare, lá, o inglês do século XV, século XVI, por aí, é lido em todos os idiomas do mundo, desde que ele escreveu até o dia de hoje, todo mundo acha que as obras de Mozart, enfim, vocês entenderam. Isso quer dizer é que há muita diferença entre as artes, mas há também prazer e valores universais. Ou seja, há coisas nas artes que parecem universais, ou seja, que são válidas em todos os lugares em que elas se apresentam. É uma coisa de atração, né? Vai de pessoa para pessoa. A beleza Então, subjetiva. Não, uma coisa Não que é- eu tô achando curioso é o seguinte. Grabo, tipo, quase que não sai. Falaram o Evangelho ali no canto e do lado direito tá Jojo. O anime dos machos mais gays que eu já vi. O pessoal diz Então. que anime é... O pessoal diz que anime é bonito, mas a terceira temporada de Nanatsu no Taizai refuta isso. Com Então, certeza. essas coisas atravessaram os milênios, os séculos, os anos, das pessoas mais diferentes que já passaram pela Terra, consideraram essas e outras coisas bonitas. Então, elas parecem, existe algo nelas que gera um prazer e um valor universal, certo? Então, ó, como podemos explicar essa universalidade?
Como é que pode uma pessoa que viveu dos 2000 anos antes de Cristo achar a mesma coisa bela do que nós que estamos vivendo hoje? Olha, o que é que tem de comum nessa coisa que faz com que os dois achem essa coisa bela? É isso que a gente vai tentar explicar na aula de hoje. E a melhor resposta a esta pergunta é tentar construir a história evolucionária darwiniana de nossos gostos estéticos e artísticos. Então, quem vai dar essa resposta é esse senhorzinho aqui, ó, o Abudo. Quem conhece? Papai Noel. Charles Darwin. É o Papai Noel? Não é o Papai Noel. É o Papai Noel dos biólogos. Darwin, certo? Então, é o Charles Darwin que vai, a partir de sua teoria da evolução, que vai apontar como é que a evolução, o que é que a evolução tem a ver com a beleza. Então, era isso. O que é a evolução? Como é que a evolução explica o nosso gosto pelas artes, pela arquitetura, pela música, enfim. E tudo começa aqui, ó. Quando vivíamos nas cavernas. Certo? Tudo começa Tá aqui. lá teu pai. Tudo começa aqui. Então, nossos gostos e preferências artísticas, e hoje, os nossos gostos artísticos atuais, foram formados em nosso ambiente pré-histórico. Ou seja, quando os homens viviam nas cavernas. Então, aquilo que a gente acha que é as modinhas, né? Ah, eu achei isso porque é a moda. Não é. Todas as nossas preferências artísticas, segundo essa teoria, foram forjadas, formadas nesse ambiente aqui, ó, o ambiente quando a gente vivia nas cavernas, certo? Então, você não precisa nem acreditar na evolução aqui. Nem que você acredita que foi Deus que criou Adão e Eva, mas é verdade que um dia a gente viveu em cavernas. Então, é nesse tempo aí, remetendo a esse tempo, que as nossas preferências artísticas foram formadas. Então, a experiência da beleza é um componente de uma série de adaptações darwinianas. Então, tem tudo a ver com adaptação. Nossa experiência de beleza. Porque a gente considera as coisas belas tem tudo a ver com adaptação. Certo? Vamos entender já no decorrer da aula. Então, a beleza é um efeito adaptativo. É isso que a gente vai defender na aula de hoje. A gente vai defender que o que a gente considera belo, a beleza, nada mais é do que um efeito da adaptação dos nós durante o nosso processo evolutivo, o qual estendemos e intensificamos na criação e apreciação das obras de arte e entretenimento. Então, a evolução opera em dois mecanismos. Acho que foi no segundo bimestre, ou foi no terceiro bimestre de filosofia, lá na plataforma, teve uma atividade falando sobre evolução. Vocês sabem o que é, vocês entendem, não fazem a menor ideia, me digam aí. Sim, eu entendo. E Entende? as ideias de Lamarck e de Darwin é basicamente sobre isso. Isso, exatamente. Lamarck e Darwin são um dos principais pensadores da evolução, certo? Só que o Lamarck foi deixado de lado por algumas teorias deles, tem algumas inconsistências, e o que ficou mais consistente foi o Darwin. Então, a evolução opera em dois mecanismos. O primeiro é esse aqui, ó, seleção natural. Quem sabe o que é? Selecionar o melhor, elimina o pior. Seleção natural é selecionar o melhor e eliminar o pior. Ó, galera, nós estamos ferrados, hein? Sim e não. Não é Somos morrer, bem... Eduardo, somos feios. Não é bem isso. Alguém aqui sabe? É que, tipo assim, dependendo do ambiente, alguns animais ou espécies têm umas características melhores. Eles conseguem sobreviver e eles têm filhos ou prole e eles espalham essas características para a prole. Isso Tem a ver, aí. tem tudo a ver. É Agora eu uma sei porque o banda aí, resultado desse cara só dá orgulho, maluco. Quer falar, Ana e Felipe? É como se, tipo, dependendo do ambiente,
as pessoas seres com determinadas características sobrevivem melhor do que outras e acabam sendo selecionados naturalmente. Sim, tem tudo a ver. Felipe, quer falar? Não, né? Então, ó, seleção natural, de forma bem simples, é essa aqui, ó. Preservação de cada pequena variação, se útil. Então, os seres, se vocês prestarem atenção numa ninhada de gato, de cachorro, estou falando de animais domésticos, vocês vão perceber que vão nascer gatos, uma ninhada, sei lá, de 6 gatos, cada um gato vai ser um pouco diferente do outro, um vai ser mais escuro, um vai ser mais claro, um vai ser maior, outro vai ser menor, um vai ser mais forte, um mais fraco, um vai ser mais esperto, outro vai ser mais lerdozinho. É isso que acontece, não só nos gatos, nos cachorros, mas nos leões que nascem, nos bezerros, nas zebras, nos jacarés. Todo no reino animal é assim, certo? Vão nascer vários e cada um deles vão nascer com mínimas diferenças entre eles. A seleção natural é aquela que vai selecionar essas variações que for útil para o ser. Então, por exemplo, se tem os exemplos do gato, vamos falar do gato selvagem, e eles estão num lugar, assim, por assim dizer, com uma tonalidade um pouco mais escura, mais preta, aqueles gatos que nascerem mais escuros terão mais vantagens sobre aqueles que forem mais brancos, porque aqueles que forem brancos vão ficar facilmente visíveis para os predadores. Olha o Aqueles racismo que aí. nascem escuros, os escuros vão ter melhor chances de sobreviver porque eles vão estar mais camuflados. Então, isso é um exemplo. Então, supondo que os gatos estão vivendo nesse ambiente, aqueles que nascem mais escuros tendem a ser selecionados e aqueles que nascem mais claros tendem a ser eliminados. E isso é seleção natural. Ela vai selecionando, a natureza vai selecionando os seres a partir dessas características que se mostram mais úteis aos indivíduos. Certo? Compreendem? Então, ó, nesse exemplo aqui, que animal é esse aqui? Eu só gostaria de falar uma coisa, rapidão. Quando o Rubens falou que tinha um gato, às vezes um vai ser mais alegre, outro vai ser lerdo, quando ele falou lerdo, eu lembrei de Lucas. Só isso mesmo. Então, que animal é esse aqui? É um guepardo. Eu não tô dos conseguindo animais- ver a tela. Não está conseguindo ver? Não. É só onde tem a imagem de vocês aqui, você clica na minha. Aí aparece. Eu não tô conseguindo, não. Qualquer coisa, se não conseguir ver, sai e entra de novo pra ver se... Ah, já fiz isso já. Tipo, é porque Você eu apertou- procurei duas contas. Eu vou entrar. Tu sai todinho e aperta no link lá de novo, vou ver que vai dar. Então, ó, Sai esse aqui, não, tu só procura Rubens, aí tem assim, apresentando. Aí tu coloca, aí aparece a imagem. Volta a Ah, rir, boa. perdoa a faca. então, ó, esse é um guepardo, sabe? Um animal, talvez o animal que mais veloz que existe na natureza. E esse aqui tem uma das presas preferidas dele. Então, quando tem uma nova ninhada, né, desses bichinhos aqui, ó, aqueles que conseguem correr mais, que são mais velozes, ou aqueles que conseguem se camuflar mais, ou aqueles que são mais atentos ao ambiente, terão mais chances de sobreviver. Então, se eles têm mais chances de sobreviver, eles vão ser selecionados naturalmente. Porque essas características lhes são úteis. E a natureza os seleciona. Certo? Mesma coisa são os guepardos. Por que eles correm tanto? Porque aqueles que corriam mais conseguiam ter mais êxito em suas caças. Se eles tinham mais êxito, eles conseguiam se alimentar e conseguiam sobreviver por mais tempo. Então, por isso que os animais estão bem adaptados aos ambientes onde eles se encontram, certo? Ó. Kathleen, tá vendo agora? Tô sim. Ótimo. Kathleen, o que é isso aqui? Ó? Chocolate. Não é chocolate. Trufa. Muito menos. Comida. Comer. Ó, chocolate trufa comida Mas
Antes disso, ela é uma outra coisa. Não sei. Um atrativo. Cacau. Cacau, vai lá. Não, Ó, é só por que cacau. é? Depois ele tem outros tipos de gênero dentro dele. Dentro de Outro outras tipo coisas. de Não é uva. só cacau. É cacau, é Exatamente. Cacau manteiga, é... entre outros. Olha aí, olha aí. Por que quando a gente vê isso, quando a gente vai numa festinha e vê isso, a gente quer comer sem parar? Isso aqui. Que tem cara de ser gostoso. A gente acha que é por isso, né? Porque não é porque é gostoso. É gostoso, evidentemente que é gostoso. Né? Difícil A encontrar uma pessoa que beleza não. nos atrai a querer comer aquele alimento também. Não. Ninguém olha assim Porque pra dizer, nossa. libera endorfina, Se for professor. no sentido da aula, sim, pode ser. Pode ser, é verdade, pode ser. O que Gabriel falou também tem a ver. Mas isso aqui, pessoal, no final das contas, você sabe que isso aqui é energia. Chocolate, no final das contas, é energia. É ATP. Exatamente, olha aí, ó. Cadê as aulas de biologia? Então, exatamente, é energia. Porque se a gente sempre tem que ter em mente aqui que a gente está falando do período no qual a gente vivia nas cavernas. E foi nesse período que nossos gostos foram formados, nossos padrões estéticos foram formados, e outras coisas, entre outras coisas. Então, naquele ambiente pré-histórico, não tinha padaria, não tinha supermercado. Se a gente quisesse comer, a gente tinha que caçar. E para caçar, a gente estava competindo com esses bichinhos aqui, ó. Então era um ambiente super perigoso, no qual a comida era uma coisa rara, raríssima, escassa. E quando a gente tinha a oportunidade de comer, a gente queria comer tudo que pudesse, porque a gente não sabia quando é que teria uma próxima oportunidade, quando é que seria a próxima refeição. Então é por isso que quando a gente vê isso aqui na festinha, o nosso inconsciente, o nosso cérebro lá, nossos instintos dizem assim, come, devora aí, porque é energia, tu vai precisar disso, tu não sabe quando é que vai comer novamente. Mesmo a gente sabendo que quando a gente chegar em casa, a gente vai poder comer. Mas nossos instintos, formados naquela época, são tão fortes que nos tiram do controle disso, e a gente quer comer, quer comer, quer comer, quer comer. Compreenderam? Então, ó, a evolução explica isso. Outra coisa que a evolução explica é isso aqui, ó. Rapazes, por que quando vocês olham uma mulher que tem um quadril bem largo, que tem um busto grande, vocês consideram isso algo, uma mulher bela? Sei lá, Porque bicho, eu vou fazer tem essa pergunta mais- pra você. Eu deixo você É responder. cultura. O que realmente, A resposta é o que É realmente é cultural. belo. Olha, o É que realmente é cultural. belo. porque que ela é mais realmente é belo. suscetível a ter filhos e sobreviver. Isso é a natureza do homem. A O cara Tem tá aula falando não, isso Eduardo. porque teve essa aula. O que realmente é belo é o reino de Deus. Deus Vult. Exato. Amém, amém. Então, Glória a Deus. isso tem a ver com o que Dudu falou. Então, a gente pode achar, né, porque a gente acha a mulher nesse padrão bonita, é porque está na capa da revista, está na TV, está ali. Não é, não é. Porque a Uma mulher sociedade que... impôs esse padrão de beleza. Então, a gente acha isso, mas está errado. Quem falou agora, não sei se foi quem. Mas está errado, não é por isso. Gabriele. Isso, Gabi. o gosto dos homens por uma mulher desse padrão, ou de uma mulher para chegar nesse padrão, não é por causa da revista, da novela, do filme, não é por isso. Isso significa, ó, o que é que tem a ver uma mulher de quadril largo? Sabe o que significa de outro modo? Uma mulher que vai conseguir parir de forma mais segura, que não vai ter perigo ou os riscos de um parto normal vão diminuir significativamente, pois o quadril dela é maior, portanto, com maior capacidade de dar à luz ao bebê. Não é, Leonardo? Compreende? Menino, não fala uma coisa dessa não. Vai desmonetizar o vídeo. E o busto grande? É a indústria do silicone que faz. Não é. Porque quando os homens, naquele tempo, viam mulheres com bustos enormes, ela fala assim, opa, essa aí conseguirá alimentar a minha cria. Mulheres que têm bustos pequenos, a ideia que se passa é que ela vai ter pouco leite e não vai conseguir
Que nutria pensamento. essa. Mas era isso que acontecia lá no ambiente das cavernas, entendeu? Então foi naquele período que isso acontecia. Hoje não. Hoje, se tem uma mulher que tem um quadril estreito, ela só fazer uma cesariana e o filho nasce normal, normal. Se não tem leite, se comprar leite, tá tudo bem. Mas naquele tempo não. Pior que é mesmo. Naquele tempo, se a mulher não produzisse leite, o bebê iria morrer, provavelmente, desnutrido. Se a mulher tivesse um quadril muito estreito, provavelmente ela iria morrer no parto. Então, essas características foram selecionadas naquele ambiente. E hoje a gente considera a mulher nesse padrão aqui bonita. Os homens consideram bonitas e as mulheres querem alcançar esse padrão. A beleza, ela só teve uma evolução. Vamos supor, antigamente eles achavam ele tinha esse padrão por uma certa causa. Exatamente. E esse padrão se evoluiu e virou. Isso, é. Aí hoje as mulheres que não nascem com seios grandes vão que lá, botam silicone. As mulheres que não nascem com o glúteo desenvolvido vão lá, botam silicone, ou tentam malhar desesperadamente, botam substâncias até que não podem, né? Para fazer o quê? Bomba de cavalo. Por exemplo, se a mulher bota silicone, isso vai aumentar a capacidade dela de gerar leite? Não, não vai. Mas para os homens, vai dar aquela ideia de que, opa, essa daí é uma boa, vai ser uma mulher que vai conseguir nutrir meus filhos. Então, no final das contas, as mulheres que fazem isso é para tentar enganar os homens. Os instintos. Ou seja, estamos sendo iludidos mais uma vez. Coitado de nós. De mesmo modo, é tipo quando o homem começa a malhar ou tomar bomba, algo do tipo, pra tipo ficar mais atraente para as mulheres. Isso aí, Gabo. Exatamente, Gabo. Pegando por esse lado do homem. Gabo é uma lenda, cara. Naquele tempo, o que a mulher procurava no homem? Um homem forte que pudesse protegê-la. E que era um homem forte? Era um homem alto e forte mesmo, né? Braços grandes. Baixinho, era tudo solteiro. Entendeu? Eu acho que eles deveriam mudar o nome do filme de Eu Sou a Lenda para Eu Sou o Gabro. Concordo. Então, é isso. Só que hoje, as situações são diferentes. Hoje, por exemplo, um cara que pode dar segurança mais à mulher é mais um cara que tem dinheiro do que uma pessoa realmente forte. Porque ninguém está aí no meio da rua aí, né? O que dá mais garantia hoje é mais o dinheiro do que a própria estrutura física. Então, por isso que as mulheres também migraram mais. Não se preocupam tanto com beleza física, se é malhado, se não é malhado. Se preocupam mais com a questão financeira. Então, não é só uma questão de ela é interesseira. Isso é meio que instintivo do ser humano. Entendeu? Agora, então, momento será, já chegou já. A aula não vai terminar agora. Ué, mas já? Já. Tomara que todas as aulas sejam permitidas para ser assim também. Mas já que decepção. Não, mas a aula não terminou aqui. A aula não terminou aqui. Agora. Tá, já entendeu. Depois, mais momento, será. Vai ter mais, Ó, se a seleção... Vocês entenderam o que é a seleção natural. Então, se a seleção natural preserva cada variação útil à sobrevivência dos seres, então, como explicar, por exemplo, o rabo do pavão ou o canto dos pássaros? O rabo do pavão não tem nada a ver com a evolução. Enquanto o pavão atrai os predadores, o canto do pássaro atrai as fêmeas para a reprodução. Letra C. Tão importante quanto sobreviver por certo tempo é reproduzir-se. Letra D. Os dois são aves e, como tais, não são presa fácil. Por isso, podem chamar mais atenção dos predadores. E letra E. Isso só mostra que a evolução está errada. Vou de letra D, hein? Bora, meu amigo Gabi. Vou de letra C, porque a D não tem nada a ver com o rabo do pavão, por exemplo. Isso, Olha o Gabi. tempo acabando aí, ó. O tempo acabando aí, o será desaparecendo. Apareceu aquela resposta. A C parece melhor. Assim parece melhor assim.
Tipo, de que Aceita. adianta você sobreviver se você não reproduzir. Se eu consegue... reproduzo, eu já não preciso mais sobreviver. Já tenho ali, já que tá me substituindo. Então, Eduardo, somos feios. Quem foi que chamou o Dudu? Quem foi que chamou Qual é o a Dudu aqui? Cala a boca, Nicolas. O que eu vou em João Pessoa de pé pra descer as porradas? É só 7 horas de caminhada, cara. Cala a Olha, boca, meu irmão. o mais importante aqui é Gabro. Gabro falar já vou. Ana falou que é B, Paola falou que é C, e os demais aí, bora. Eu Vou de B. Eu escolhi D, hein? Caramba, só segue B? Gabo, pô, pelo amor de Deus. D de Dudu. Ó, É só Leonardo seguir falou Gabro. B. Pronto, Gabro Mesmo falou já sabendo que era. essa é a mais suscetível. B? Gabro falou é lei. Qual é a resposta, pessoal? Gabo é o segundo professor, calma. B. Fala aí, Gabo. Tem o B? jeito certo e tem o jeito Então vamos Dudu. na O B. jeito Gabro é o jeito certo. Não, Tem mais autoridade que Rubens, só digo isso. Gabro ensinou a Rubens. Errado, pessoal, errado. Não é a B. Qual é a resposta? É a C, gente. É a letra C. C, coloca na C Fala aí, Gabo, agora. pra você escutar. É a letra C, porque não tem pra que atrair e chamar a atenção do povo, porque isso vai se tornar uma presa fácil, pô. Mas pra que tu quer atrair teu assassino? Exatamente. Às vezes não faz sentido. Estilo filme, pô. O O barulho cara é da maluco, eu vou olhar o que é. ele, cara. Qual é a resposta? É a letra C, professor. C. Vai de C, C. Bora, Felipe. Bora. Letra C. Todo mundo tá nesse negócio. É a letra C. É a letra C. E a gente vai entender por que agora. Segue o Gabro, pô. E a resposta tem tudo a ver com isso aqui, ó. Seleção sexual. Certo? Desmaterializado o vídeo. Então, ó, bicho. temos aqui um pavão. A princípio, a gente pode olhar para o pavão e falar, ó, não, peraí, a seleção natural está errada. Porque a seleção natural diz que vai preservar os seres. Como é que um bicho desse que tem todo espalhafatoso aqui, ó, visível, chamativo, poderia sobreviver num ambiente selvagem? É, porque se ele morrer, ele pode fazer 2 filhos, né? E os 2 vão substituir ele. Ó, 2 é mais que 1. Se um morre... Ele seria facilmente identificado e, portanto, morrer rapidamente, né? Só que tem uma explicação, e a explicação foi aquela lá. Né? Mais importante, ou tão importante quanto sobreviver, é reproduzir-se. Então, essa beleza aqui do pavão tem tudo a ver com reprodução. Ó, o pavão não evoluiu para sobreviver. Pela sobrevivência natural. Na verdade, ele vai contra a sobrevivência natural, né? O rabo do pavão. Porque é muito melhor, muito mais vantajoso que ele tivesse um rabo pouco chamativo. Se ele tivesse um rabo pouco chamativo, ele iria chamar pouca atenção dos predadores. Mas por que aquele tem um rabo assim? Ó, o rabo do pavão é resultado das escolhas de acasalamento feito pelas fêmeas. Então, foram as fêmeas que selecionaram os pavões, como é o plural de pavão? Foi a fêmea que selecionou aquele pavão que tinha um rabo, a cauda maior, mais cheia, mais preenchida, mais colorida, mais bela. Então, são as mulheres que avançam a história. O próprio Darwin não tinha dúvidas de que o rabo do pavão era lindo, mas lindo para os olhos das fêmeas, das pavoas, ou da pavão fêmea, não sei. A gente é evoluída. Então, por que é? A evolução. Exatamente. São elas que controlam, são elas que determinam. Então, algo que a princípio parece não fazer sentido na evolução, o que é perigoso, faz todo sentido. Porque isso aqui garante o que é o pavão? Reprodução. Que as fêmeas irão escolhê-lo. E se as fêmeas irão escolhê-lo, ele vai colocar seus genes adiante. E se ele coloca os seus genes adiante, ele dá processo, dá seguimento a esse processo de evolução.
Os filhos dele, os machos, irão nascer muito mais parecidos com ele do que com o concorrente dele, que tinha um rabo não tão bonito assim. Compreendem? Sim. Sim. Ó, estão escutando, né, mulheres? Vocês são responsáveis pela nossa sobrevivência. Ih, olha o gado! Olha o gado! Ah, vamos embora, olha o gado! Que foi? Pelo amor de Deus, velho. Ei, mas para É não o quê, pensar cara? bem, Só tô a pedindo culpa pra do elas mundo estar escolherem desse bem. jeito hoje é das mulheres, hein? Cuidem da gente. É mesmo, ó. Ó, Não adianta negar, é culpa de vocês, acabou a história. a experiência da beleza é uma das maneiras que a evolução tem de criar e manter interesse e fascínio. Então, a beleza, isso aqui, ó, foi uma artimanha da natureza para gerar interesse e fascinação. Então, aquele pássaro que nascia com uma cauda mais espalhafatosa, mais preenchida, mais colorida, mais cheia, mais chamativa, ele gerava interesse. Ora, se ele gera interesse, então isso traz uma vantagem para ele. Que vantagem? A vantagem da reprodução. Então, até mesmo obsessão, para nos encorajar a tomar decisões mais adaptativas para a sobrevivência e reprodução. Então, se uma fêmea lá do pavão está na dúvida se vai ou não, quando ela vê um pavão lá com um rabão lá, ela diz, opa, esse é meu pavão. É esse que eu quero. Eu quero que meus filhos tenham um rabo desse igual a esse. E não igual daquele lá, aquele feioso lá. Entendeu? Então, a beleza nasceu dessa adaptação da natureza, porque isso gera interesse, fascinação, e, portanto, ajuda a tomar decisões vantajosas para a sobrevivência e para a reprodução. Então, não adianta nada o pavão não ter uma cauda chamativa, ficar lá escondidinho e não conseguir reproduzir. Se ele fosse bem, passasse despercebido e não conseguisse reproduzir, não. Ou seja, a gente nem estaria falando dele porque ele já teria sido extinto. Certo? Então, ó, não seria uma boa ideia comer seu bebê ou seu amante. Imagine que assim que o pavão lá tivesse os pavãozinhos, os pais lá comessem, devorassem eles na refeição. Isso não seria nada bom para a evolução. Eu sei que isso acontece. Ô, Rubens, deixa eu falar. Eu sei que isso acontece se o filhote nasce defeituoso. É? Tô perguntando até. Lucas é um exemplo disso. Então, eu sei que isso existe em algumas tribos indígenas. Eles fazem isso. A criança nasce com alguma deficiência, eles descartam. Simplesmente descartam. Mas no reino animal é assim também, às vezes. É verdade. Caramba. Também, hein? Lucas podia ter nascido numa tribo indígena, né? Então, o pessoal não sabe nem quem é. O pessoal nem sabe quem é Lucas aqui. Não, mas essa aula fica gravada. Eu tenho o prazer de mandar o link pra ele venir pra zoando ele. Com certeza, Mas todo mundo manda o link pra ele. Ele não é tão importante assim pra gente estar falando mesmo. Nossa. Caramba, professor. Meu Deus. Volta pra aula, Ele deu na jugular mesmo. Deveria ter nascido nessa E eu achando que no Se começo eu do dia fosse tinha sido ele, muito. eu sentava e chorava. Vamos voltar à aula, Caramba, ele deu na jugular. Pessoal do Cônigo, ele é um ex-aluno meu, então a gente tem essas brincadeiras mais, tá? Ele não... Piada interna. Então não seria uma boa ideia que os bebês, assim que nascessem, seja lá de que animal fosse, ou mesmo lá, a gente os matasse. Então, o que foi que a natureza, a evolução fez? Fez eles bonitos. Porque ao fazê-los bonitos, isso gera interesse, fascinação. Então, faz exercer um certo magnetismo para lhe dar prazer no simples olhar. Ao simplesmente a gente olhar, aquilo nos dá prazer. Ou a gente não sente prazer quando a gente vê uma coisa bonita. Quando as meninas veem um rapaz bonito, quando os rapazes veem uma mulher bonita, vê um carro bonito.
aquilo não gera prazer só de olhar. Por mais que você saiba, cara, eu nunca vou conseguir ter isso aí. Mas só de olhar você sente um certo prazer. Não é verdade? É. Foi o que ela disse. Então, de onde foi que isso nasceu? Aqui, ó. Da evolução. Para que a gente não matasse os nossos bebês ou os amantes, né? Ô, Rubens, mas se eu não me engano, parece que é os gafanhotos. Quando os dois acasalam, a fêmea come a cabeça dele para ter mais nutrientes pro filhote nascer saudável. Mas depois que acasaram, não antes. Tá? Depois que está garantido já a cria. E ela faz isso exatamente pelo que você falou, para garantir que a cria, para que a cria se saudável. Na saudável. Mesma coisa é o povo, a fêmea, o povo fêmea. Ela, quando bota os ovos e fica lá e morre lá até os ovos chocarem, para garantir que a cria dela vai nascer. Isso se chama amor de mãe. Exatamente. Então, isso tudo tem a ver com isso aqui, ó, com essa coisa aqui chamada beleza, porque a beleza vai gerar interesse, fascinação, um certo magnetismo que não vai nos dar prazer. E isso aí tem a ver com o que Gabi falou anteriormente, da endorfina, né? Libera endorfina. Sentimento de bem-estar, de prazer, de alegria. E isso a gente quer. A gente está sempre buscando prazer, né? Por menor que seja, a gente está procurando prazer e evitando a dor. Então, tudo aquilo que nos dá prazer, a gente vai querer. Então, se o meu bebê que nasceu bonito e eu tenho o prazer de só simplesmente olhar de tão bonito que ele é, eu vou querer ter mais, vou querer ter mais, vou querer ter mais. E aí isso a gente vai fazer com que a evolução continue. Certo? Então, ó, é isso aqui que a evolução quer da gente. E a gente fica aqui, ó, abestalhados. Só de olhar. Por falar nisso aí, que o Rubens falou, o que é que tem a ver evolução com beleza? Tudo a ver. Você já evoluiu um Charmeleon pra Charizard? É lindo demais, velho. É muito bonito. Verdade. Não tenho contra-argumentar. Certo, pessoal? Entenderam essa parte? Sim. Alguma dúvida? Sim, senhor. Tá tudo certo. Tudo certo, nada errado. Então vamos para frente, ó. Esse passo. Negócio estranho. Ó, perceba esse passo. A dança para atrair as fêmeas. É para do acasalamento. Dudu já antecipou a resposta. Ele já antecipou a resposta à minha pergunta. Por que é que ele faz isso? Por que é que ele tem uma cabeça vermelha? O que ele tá fazendo? Eu não tô entendendo. Ele tá dançando para atrair a fêmea. É a dança do Ele tá fazendo aquilo que... Duas opções. Ou ele tá dançando pra atrair a fêmea, ou ele tá sob efeito de drogas pesadíssimas, amigo. Extremamente pesadas. Para de dar Ele drogas está ensinando, cara. Ele está ensinando, foi ele que ensinou ao Michael Jackson a fazer o moonwalk. Porque, olha, agora, sabe por que eu acho que ele tá sob efeito de droga? Eu acredito. Sabe por que eu acho que ele tá sob efeito de droga? Porque uma vez o Dudu tava drogado, ele fez do mesmo jeito. Tava do mesmo jeito, Dudu. Mentira, cara, eu não tava sob droga naquele dia não, cara, eu juro. Ó, vamos lá. Então, temos esse passo, olha esse outro aqui, ó. Vai perder a monetização. Tá vendo esse outro pássaro aqui, ó? Não são... Eu acho que dificilmente a gente vai olhar e vai dizer que é feio. Professor, não é que ele seja feio, mas ele é estranho também. É estranho. Olha esse outro aqui, ó. As penas dele, o colorido dele, o bico dele. Isso aí é bonitão, parece uma fêmea. Isso aí é invocado. Cara, eu tava estudando sobre esse pássaro aí, pô, o nome científico dele é Super Saiyajins e os Treisos. Olha esse outro aqui, ó. Aqui dança sexy. Esse preto. Você vai entender, né? O Grelle, velho. Esse preto parece muito assustador. Esse preto é o macho. O preto é o macho e a pardalzinha ali é a fêmea. Então, ele cresce, faz isso aí, para fazer o quê? Para atrair a fêmea.
Foram Ai, as gente, fêmeas que, no bora final anotar das contas, selecionaram os machos que mais pareciam com essa que tinha essas características aqui, ó. Caraca, bora Por quê? anotar pra Porque fazer elas isso. consideram isso bonito. Isso lhes é agradável. Essa dança do pássaro aqui, ó, para as fêmeas dessa espécie, é bonito, é agradável. Pássaro que na sua cabeça aqui é bem vermelhona, para elas, são pássaros mais saudáveis, que vai garantir crias mais saudáveis. Portanto, vai garantir que a espécie continue. E isso tudo tem a ver com a evolução, com seleção sexual e natural. Certo? Certo. Tá explicado? Tá explicado de onde é que veio a beleza natural? Tá. Sim, sim. Da seleção sexual. Exatamente. E as artes fabricadas? As artes que a gente fabrica. Em grande parte, considerado que as primeiras obras de arte humana são incrivelmente habilidosas pinturas de cavernas. Então a gente acha que as primeiras obras de arte foram essas, né? Os seres humanos, que os seres humanos criaram. Só que, ó, mas habilidades artísticas e decorativas são muito mais antigas que isso. Livros colares de conchas que aparecem como algo que você veria em uma feira de artesanato, assim como pintura corporal, foram encontrados datados de 100 mil anos atrás. Então, 100 mil anos atrás. 100 mil anos atrás, nós, os primeiros seres humanos, já estavam fazendo colares de conchas. Para que uma pessoa que está vivendo há 100 mil anos atrás lá, está fazendo um colar de concha, parecido com esse aqui? Por que uma fêmea iria usar isso? Ou porque o macho iria usar isso naquele tempo? Para ficar mais bonito. Artesanato, né? Mais Para atraente. ficar mais bonito, mais atraente. Porque, primeiro, isso mostra o quê? Quem consegue fazer uma coisa dessa? Mostra o quê? Que é habilidoso. Que tem habilidade. Que é habilidoso. E você, quem falou agora, foi, não sei se foi Kate, você vai preferir um rapaz que é habilidoso ou uma pessoa que não é habilidosa? Uma pessoa habilidosa. Não é verdade? Ó? Então, isso tem tudo a ver com aquilo que a gente acabou de falar, com a seleção sexual. Então, a gente construiu as artes, a fabricação de arte, começou a fazer arte, tanto de pintura como de colar e de outras coisas. Foi para Por que atrair. isso? Para atrair um ou outro, porque aquilo lhe gera um certo prazer. Sim. E essas coisas Então, hoje em dia só fez evoluir em tudo. Exatamente. Só fez evoluir. Então, temos aqui essas pedras aqui, chamadas bifaces. Certo? Caramba, o título é diferente, hein? Exatamente. Eles usavam isso aqui, ó, por exemplo, uma coisa parecida com isso aqui, ó, como uma faca primitiva, para cortar carne, cortar madeira. Quanto mais maior a pedra mais resistente, melhor seria o material. Então, ó, Mais maior, Rubens Sotero. Eu falei mais maior? Me perdoe. Falou. Então. Até onde eu lembro, não. Acontece. Acontece. Normal. Ó, bifazes indicam qualidades pessoais desejadas. Quais são as qualidades que isso aqui indica? Ó, inteligência, coordenação motora refinada, habilidade de planejar, consciência e, às vezes, acesso a material raros. Então, uma pessoa, um homem ou uma mulher naquele tempo que aparecesse com esse tipo de material, ele iria naturalmente atrair o interesse dos outros. Opa, essa mulher pré-histórica, esse cara pré-histórico aqui, ó, ele consegue desenhar, habilidoso, é inteligente, tem acesso a materiais raríssimos. E isso trará mais chance para a nossa cria sobreviver. E que aquele que não consegue fazer isso, portanto, não vai conseguir ter a carne direitinho. Entenderam? Então, ao longo de dezenas de milhares de gerações, tais habilidades aumentaram o status daqueles que as manifestaram e ganharam uma vantagem reprodutiva sobre os menos capazes. Então, quem conseguiu desenvolver mais e mais essas habilidades, ganharam uma vantagem reprodutiva. E como a gente falou no início,
todas aquelas características que são úteis, elas serão selecionadas. Então, uma pessoa, um rapaz ou uma mulher, que são capazes de fazer esse tipo de coisa, eles têm uma vantagem reprodutiva, e essa vantagem será selecionada. Provavelmente, as crias dessas pessoas que foram capazes de fazer isso também terão essas características. Então, ó, uma boa cantada naquele tempo era essa daqui, ó. Acaba falando para a mulher lá, né? Por que você não vem na minha caverna e eu lhe mostro meus bifes? Rapaz! Genial. Tirar um print. Foi Rubens que inventou essa cantada, tá? Não, foi ele. Cara, só Rubens. Foi, né, gente? Como é que um Só saber Rubens. de cantada Só pré-histórica? Rubens. Cara, Não, peraí. Só Rubens tem uma criatividade dessa. Só Rubens teria o intelectual pra criar uma cantada dessa. Naquele tempo, os cabas já cantavam as mulheres desse jeito já. vou tirar print e colocar. Eu tava lá, era? Pra ele. Eu digo a vocês, ele criou essa piada. Essa cantada aí foi ideia de Rubens. Bota lá, pastor Rubens. Tá vendo no TikTok, professor. Mano, isso foi Rubens, certeza. Não, só Rubens seria o QI pra criar uma cantada dessa. Mas, brincadeiras à parte, essa cantada não faz sentido? Isso aqui? Claro que faz. Vai. No nosso tempo não, né? Mas lá para trás Vou devia até fazer. usar. Ó, voltando ao colar que a gente falou no início da aula. Esse colar aqui tem formato de quê? Essas pedrinhas aqui. Uma gota. Uma gota. Disso aqui que a gente acabou de mostrar. Ó, vejam que isso aqui também tem um formato parecido com a gota, não é verdade? Então, tá vendo de onde vem nosso interesse por colar? Que a gente acha que é porque o povo lá de Hollywood usa, que é porque parece uma TV. Não é. Já vem, tá? Então, ó, da próxima vez que a gente passar por uma vitrine de uma loja de joalheria, mostrando uma pedra em formato de lágrima, maravilhosamente cortada, não tenha tanta certeza que é só a cultura lhe dizendo que aquela joia cintilante é linda. Não é só a cultura que está dizendo isso. Vem anterior à nossa cultura, ao capitalismo. Seus antepassados. Mas agora não é agora do padrão de beleza na China. Quer colocar o pé dentro de um sapato bem pequenininho. Lembra lá que a gente falou no curso de filosofia da ciência que mostrou, falando de senso comum, né? Então, ó, nossos antepassados distantes amavam essa forma. Por algum motivo, eles amavam essa forma. E acharam beleza na habilidade de fazê-la. Mesmo antes de conseguirem colocar seu amor em palavras. A beleza está nos olhos de quem vê? Não. Está no fundo de nossas mentes, nos nossos instintos. Então, a beleza não está nos olhos de quem vê. Portanto, a beleza não é subjetiva. Não é o que depende de cada um. A beleza é um presente passado por habilidades inteligentes e vidas ricas e emocionais dos antepassados mais antigos. Foi aí que veio. Nossa reação poderosa às imagens, às expressões de emoções em arte, a beleza da música, ao céu noturno, estará conosco e com nossos descendentes enquanto a raça humana existir. Então, quando a gente escuta uma música, uma música clássica, um jazz, um heavy metal, vê um quadro, vê uma paisagem, vê o céu estrelado à noite e acha isso bonito, isso não veio da gente e nem vai acabar com a gente. Enquanto houver raça humana, a gente vai continuar achando isso bonito. Isso é tudo culpa da evolução, hein? Tudo culpa da evolução. Então, lembrando da aula mais para trás, lá para trás. É tudo culpa das mulheres, hein? Então, ó, o que é a beleza? Um efeito adaptativo. Um efeito adaptativo que gera interesse. Portanto, traz vantagens reprodutivas, que, por conseguinte, traz vantagens evolutivas. Vantagens na sobrevivência dos animais. Compreenderam, sim ou não? Alguma dúvida?
Compreendido, professor. Eu tenho uma dúvida. Fala. Eu tenho uma dúvida. O que é isso? Eu tenho uma dúvida. Como é que você acha que vai ser o próximo filme da Marvel? Não entendi. Como Tá, você acha que vai vamos ser o ver. próximo filme da Marvel? Acabou? Não, agora que eu Acabou. parei pra organizar as ideias melhor, eu acabei percebendo uma coisa. Quer dizer, fala. Rubens, que toda a nossa cultura e civilização humana atual foram baseadas no fato de que alguém queria transar? Era isso mesmo, produção? Exatamente! Exatamente! Isso aí. O miserável descobriu. Isso porque o cara foi gato. Miserável, O cara é uma piada. Resumindo, tudo termina nisso. Mas você tá ligado que Wanderson acabou de desmonetizar teu vídeo, né? Não tem monetização não, Agradeço pessoal, nos depois, vídeos Lúcio. não ainda. Não. Bota pi no Wanderson, bota pi. Mas bora fingir que tem, só pra zoar um Agora eu pouquinho. sei porque Freud vai falar tudo aquilo ali. Ei, Sério? professor, eu tô saindo aqui, que eu vou pegar minha mãe Uma agora. filosofia. Terminou a aula já. Terminou a aula. Vamos ver se você passou de fase aqui, ó. Não, a próxima aula lá no Twitter, lá no YouTube vai ser Twitter, isso aí, velho. ética e moral. Lá no Twitter. Lembrando, a aula será na segunda-feira à tarde. Essa segunda-feira exclusivamente será à tarde, porque eu não vou poder dar aula pela manhã. Só Certo? essa? Mantém toda. Professor, Oi. faz aqui de novo, professor. Ficou bem melhor. É que é melhor, professor. Tá, mas mantém as aulas de segunda no... De Melhor tarde, que tá velho? brincando. É melhor que no Vamos YouTube, ver, porque no YouTube vamos a ver. gente fica escutando só a voz do senhor e acaba dormindo. Ó, eu nem vi a aula passada, já são 4 horas. Bem, a gente vai ver. A única coisa que eu posso garantir a vocês é que a aula de segunda-feira será à tarde. Até lá a gente vê se vai ser no YouTube ou se vai ser por aqui. O Edu quer Certo? fazer uma pergunta. Ele levantou a mão. Tá, tudo bem, certo? Antes disso? Ah, foi sem querer. Certo, pessoal? Tudo O cara... Quem Eu tô não imaginando. Quem não Fala. fez a frequência ainda da aula lá do Sartre, lá do Condenados à Liberdade, eu vou tirar agora. E quem não fez ainda aquela pesquisazinha lá que eu fiz da aula do quiz lá, eu também vou retirar agora para poder dar a nota de vocês. Então façam, e daqui umas meia hora, mais ou menos, eu vou colocar essa aula lá no YouTube junto com a frequência do dia. Certo? Então, antes de eu pausar aqui, acabar a gravação, como já dizem aí os filósofos, que a filosofia esteja com Vocês. Vocês. Com nós, com vocês. Com vós. Conosco. Abraço. alguém. Amém.